Olá, alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem em casa. A gente vai dar entrada agora no segundo bimestre, né? Mas a gente vai dar continuidade nos trabalhos propostos, né, por essa eletiva, que chama Arte Brasileira na Prática. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam seguros em casa, lavando a mão ainda, tentando sair menos e estudando para que a gente possa voltar logo, logo, tá bom? Gente, como prometido, a gente vai dar continuidade. Nessa aula, a gente vai falar, talvez, acho que uma das artistas plásticas brasileiras, talvez a artista plástica brasileira mais famosa, né? Não só no Brasil, como mundialmente. Se vocês nunca ouviram falar na Tarsila do Amaral, procurem mais. Aqui eu vou passar uma pequena biografia para vocês saberem, mas, se possível, procurem mais saber sobre a Tarsila. A Tarsila foi uma artista fabulosa, que apesar de ter nascido numa família muito rica, soube fazer, com os estudos dela, uma crítica social muito forte, né, sobre a classe trabalhadora brasileira, ainda mais quando ela vai viajar para a União Soviética, né, para entender um pouco mais sobre o comunismo. O comunismo também foi influenciado no Brasil na década de 30, né, a 50. Não que a gente tivesse tido um governo comunista, mas ela queria entender um pouco mais sobre essa prática social e econômica, tá? Tanto que os quadros escolhidos para essa aula de hoje, para a atividade que vocês irão fazer, são, como sempre, né, voltados para uma crítica social ou que retrata ou que repensa a sociedade brasileira. Pode ser a sociedade brasileira da alta classe, né, né, ou pode ser a sociedade brasileira da classe média, a sociedade brasileira da classe mais baixa. O importante é a gente repensar e, através do nosso olhar, né, do olhar em cima da nossa obra, ver como é que funciona esses vários Brasils que existem aqui nesse país, tá bom? A Tarsila do Amaral, ela é muito famosa, né, como artista brasileira, porque ela, em um momento em que o Brasil, na década de 20, tinha costume de retratar, mesmo assim, uma obra mais com cara de rica, né, uma obra mais com cara de europeia, ela fez parte de um grupo em que começa a repensar a arte no Brasil com a cara do Brasil mesmo, né? A arte brasileira com mais a cara das florestas, mais pensando na sociedade nossa. Então, ela e outros artistas vão romper com essa, né, com o estilo de arte que se fazia no Brasil antigamente. Vou passar aqui para vocês, mostrar para vocês o material produzido para vocês verem. Vou falar um pouco mais sobre essas obras, né? Aqui, ó, né, para a gente de novo, nossa letiva é Arte Brasileira na Prática. Por que a Arte Brasileira na Prática, né? A gente vai apresentar, vocês vão ter contato com alguns artistas brasileiros, porque a gente muitas vezes fala-se pouco desses artistas no Brasil, e na prática, porque na prática de vocês, vocês vão produzir, vão fazer uma releitura das obras selecionadas. Bom, essa aqui é a Tarsila do Amaral, essa mulher bonita, né? Ela é conhecida muito também pela beleza dela, uma beleza muito natural. Ela como eu falei, é uma das artistas plásticas brasileiras mais conhecidas aqui no Brasil e no mundo. Ela nasceu de Capivari, aqui no interior de São Paulo também. Ela é filha de grandes fazendeiros, ou seja, filha de fazendeiros muito ricos, que investiram muito na educação dela, principalmente para ela estudar arte lá fora, tá? Então, era normal muitos artistas que tinham dinheiro no Brasil estudar arte lá fora. Por isso que muitos deles produziam arte muito parecida com a arte da Europa, né? Não tanto produziam uma arte que tinha cara realmente do Brasil. Por isso eu falo, nessa primeira fase ela vai produzir obras que parece ter uma influência europeia, né? Então vai ter castelo, essas coisas assim. Em 22, principalmente, né, com a Semana de Arte Moderna em São Paulo, vamos falar um pouquinho mais, ela vai romper com esse estilo europeu, né? Ela vai querer dar mais cara, falar, poxa, mas eu sou brasileira, aqui tem tanta coisa
né, que a gente vê no nosso cotidiano, que pode ser refletida na minha arte. Por que que eu vou pintar, né, paisagens da Europa? Por que eu vou pintar pessoas, né? Por que eu vou pintar os europeus, né? Eu tenho que olhar para esse Brasil que é tão diferente. Então, ela vai participar da Semana de Arte Moderna de 22 no teatro, né, da capital de São Paulo. Esse teatro existe até hoje. O que foi essa Semana de Arte Moderna? Essa Semana de Arte Moderna foi um jeito, uma manifestação que vários artistas em todo o Brasil se encontraram para poder falar qual seria a arte com cara do Brasil, né? Entre eles vai aparecer vários artistas, como Mário de Andrade, como Villa-Lobos. Então vai ter apresentação de música, vai ter apresentação de pintura, de dança, de escultura, vai ter palestra, vai ter debate sobre o que é o Brasil, como que é formado o Brasil. A gente é uma sociedade que é formada só por um tipo, uma característica de pessoas, né? Como é que entram os imigrantes, os negros, né? Qual é o peso da escravidão na arte no Brasil, né? Os indígenas, né? A dominação dos indígenas, será que a gente tem influência indígenas na nossa arte? Então, tudo isso vai ser questionado nessa semana em 1922, criando uma arte que eles chamam tipicamente brasileira, com cores mais voltado para nossos animais. E a Tarsila do Amaral não vai fugir disso também, ela vai participar e vai ter um grande papel nele. Só que a Tarsila também vai entrar com o tempo, ela vai estudar, ela vai casar com o marido, em que eles se interessam pelo comunismo na União Soviética, pelas críticas à União Soviética, né? Então a Tarsila vai viajar para a União Soviética, para quem não sabe, a União Soviética é a Rússia, né? É a Rússia e outros países, que vão fazer lutas sociais e passa a ter contato com essa arte que faz uma crítica muito mais forte na área social, né? É quando ela vai começar a produzir arte voltada para os trabalhadores no Brasil. A gente vai focar nessa arte, apesar de ela ter uma grande produção, a gente vai focar nessa arte que tem uma essência que a gente chama mais brasileira e nessa de crítica social da sociedade, tá? A partir desse momento, quando ela começa a repensar sobre a arte, sobre o Brasil, começa a repensar o que é o Brasil mesmo, ela vai começar a dar valor na arte dela para o papel dos negros, escravizados e ex-escravizados, para o papel dos indígenas, né, da produção indígena no Brasil, tanto que vai ter uma obra mais famosa dela, é a Bapuru, que é uma palavra uma palavra indígena para dizer, né, abapuru, comer, e puru, o homem, né? Então, ou seja, literalmente comer o homem. E trabalhadores no Brasil. Essa imagem aqui, ó, para vocês, ela chama A Negra, né? Eu acho que tá meio claro nisso. Ela vai criar um estereótipo também, e isso vai ser muito julgado na arte dela, e eu faço questão que vocês julguem. O que vocês acham sobre isso, de valorizar essa características, estereótipo do negro, dizendo que o negro tem, né, curvas mais fartas das mulheres, lábios mais carnudos. O que vocês acham? Vocês acham que todo negro é assim? Ou isso é um estereótipo, uma construção da imagem que a gente faz, né, dos afrodescendentes? Então, é legal que vocês façam essa crítica. Pode criticar mesmo, pode dizer que você não concorda com ela, fala, né, racismo. É muito legal porque é um tema que a gente pode falar que tem tudo a ver com agora que a gente está discutindo no Brasil, né? No Brasil, não só no Brasil, como no mundo, né? Sobre a questão do racismo. Mais do que nunca a gente deve falar sobre isso. Desse lado de cá, ela produziu a obra chamada A Favela. Vocês acham que a favela é assim? Vocês acham que a ideia dela é uma ideia muito bonitinha demais da favela? É uma ideia muito romantizada da favela, né? Quem que tá na favela? Quem que mora na favela? Né? Ela foi criada em 1924, tá? Ela vai também não só fazer essa, como, de certa forma, vai ter uma influência nela sobre as cidades. Você vai ver que as cidades dela, né? Essa favela, ela é muito, né? A nossa favela, que a gente imagina da favela, como é a favela, ela é uma favela mais urbanizada, né? Mais a cidade. Essa favela está muito referência, né? Às cidades mais do interior,
Ou, né, será que existe tudo isso de natureza na favela, né? Também podem fazer crítica. Essa aqui, do lado, esse aqui, ó, que é o que eu falei para vocês, o Abapuru, que é um quadro que faz referência, na verdade, aos indígenas no Brasil. Esse quadro está em Buenos Aires, no Museu de Arte, na verdade, lá na Casa Rosada, que é a sede do governo argentino. Vocês acham que faz referência mesmo aos indígenas? Essa mata que atrás é uma mata típica do Brasil? É esse tipo de que eu quero que vocês façam a leitura. Desse lado de cá, eu escolhi essa obra chamada A Família, que ela fala que a família brasileira, se vocês olharem, a família brasileira, ela tem várias tonalidades de cor, de pele. Essa família brasileira é o jeito que é assim mesmo no Brasil, né? Composta de várias pessoas, normalmente, né? A família brasileira nunca... Será que é esse pai, essa mãe, né? Composto de um pai e uma mãe? Como que é a família brasileira hoje em dia, né? Será que a gente tem que repensar quem é a família brasileira hoje em dia? Essas pessoas, né, com animais, né? Que normalmente, né, tipo, tem referência ao trabalho também. É por isso que eu coloquei esse quadro, porque eu acho ele interessante para a gente repensar qual que é a família brasileira, como que é a sua família brasileira, como que é a minha família brasileira, né? Nesse lado de cá, já começa a fazer uma crítica mais voltada para o social mesmo. Esse quadro chamado Os Operários, feito em 33. Vocês verem a mudança realmente do estilo dela. Ela faz esse quadro em homenagem principalmente aos operários de São Paulo, onde vieram muitos imigrantes, a maior parte dos operários era formado por imigrantes. Então, tipo, você reparar, assim, tem vários tipos de pessoas, tem muçulmanos, tem negros, tem asiáticos, né? Né? Você vê que a massa, a maior parte é feito de homens, tem mulheres também trabalhadoras. Então, vocês acham que esse, por exemplo, é um jeito de representar a classe brasileira? Vocês acham que a classe brasileira trabalhadora é formada por esse variado tipo de pessoas? Ou também ela quis romantizar também, né? Ou seja, ela quis dar uma cara muito bonitinha para esses trabalhadores no Brasil? Por último, esse quadro aqui chamado Segunda Classe, que foi produzido no mesmo ano que Os Operários. O que é a segunda classe, quando a gente chama, né? Aqui ela está brincando com a ideia de segunda classe dentro de trens, porque antigamente os trens eram formados de classe. A primeira classe era a classe dos ricos, a segunda classe era dos trabalhadores, a terceira classe realmente era quase miseráveis, né? Às vezes só tinha primeira e segunda classe, então primeira classe são os ricos, segunda classe é do resto da população brasileira. Ela brinca com essa ideia, e o que vocês acham que é essa segunda classe? Quem faz parte dessa segunda classe no Brasil, né? Quais tipos de pessoas são os trabalhadores brasileiros que fazem parte dessa segunda classe? Se vocês repararem, olha, todos eles estão descalços, né? O que significa todos eles estarem descalços na segunda classe? Então, eu quero que vocês repensem sobre isso. Eu gosto muito também dessa obra. Qual que é a atividade dessa semana? Assim como vão ser as outras semanas que a gente tem trabalhado, e eu quero ver como é que vai mudando esse jeito de vocês pensarem as obras. Por favor, não deixe de mandar, né? A nota de vocês também depende muito disso. Eu quero ver como que é a evolução de vocês, a criatividade de vocês também vai mudando, vai evoluindo, quanto mais vocês pensam nisso. Então, qual que é a atividade dessa semana? Vocês vão escolher uma dessas obras que eu coloquei aqui no vídeo. Vocês vão pesquisar um pouquinho mais sobre essa obra para saber, né, o que vocês acharam dela, né, se vocês acham uma análise. Só mesmo se vocês também, né, gostarem, quero saber a análise de vocês. Fazer uma releitura da obra selecionada que vocês escolheram. Pode ser a releitura, pode ser um desenho, pode ser uma música, pode ser uma encenação. Você vestido, né, chama a família toda para representar os operários, você tira uma foto. Pode ser uma poesia, pode ser o que vocês quiserem, contanto que façam uma releitura sobre uma dessas obras selecionadas. Vão anotar para mim qual foi a obra selecionada
vão fotografar o jeito que vocês fizeram essa releitura e vão enviar para mim no WhatsApp, né, no número que está lá no grupo de vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês se divirtam, repensem como que é o tipo de pintura, né, como o tipo de arte que a gente tem no Brasil e comece comigo. Beijo para vocês. Tchau, pessoal. A gente se vê nessa semana. Não esqueçam de mandar as atividades. Beijão. Tchau.